Ok, vamos avançar para a Física 11º. Aqui convém vocês reverem a parte dos gráficos, ok? Percebi estas últimas explicações que já estava aqui um bocadinho esquecida a análise dos gráficos, posição-tempo, velocidade-tempo, por isso peço que voltem a ver isso com algum cuidado hoje, está bem? Caso saia, não é? Andamos aqui tudo nas possibilidades. Com alguns de vocês eu mostrei, fiz-vos assim um gráficozinho parecido com este, vou voltar aqui a fazê-lo. E lembram-se que vos perguntei que tipo de movimento, ou seja, num gráfico posição-tempo, vocês sabem que o declive do gráfico vos dá a velocidade, então significa que a partir deste gráfico eu coloquei-vos a pergunta de como é que nós podíamos classificar os movimentos deste gráfico aqui nestes intervalos que eu estou a representar. Pronto, e normalmente a tendência é sempre para me dizer movimento retardado, acelerado, por aí fora. Só que tenho que ter cuidado que é o seguinte, se nós estamos a dizer que o declive do gráfico nos dá a velocidade, então significa que o declive do gráfico, por exemplo, nesta secção aqui que eu vou representar a verde, ou seja, ele vai ser sempre o mesmo, o valor de velocidade será sempre o mesmo ao longo de todo aquele intervalo. Então significa que em termos de classificação do movimento aqui, ele seria, na verdade, uniforme. Depois ele manteve sempre a mesma distância, então é repouso. Depois, ao longo de todo o resto, vai ser sempre uniforme, portanto aqui. Depois repouso, uniforme e repouso outra vez. Por isso, neste gráfico só tem retas, aqui no gráfico posição-tempo, a classificação será sempre entre uniforme e repouso. Agora, relativamente à classificação enquanto o sentido da trajetória, por isso, ele aqui, neste começa por deslocar-se, vou pôr aqui um bocadinho, se conseguir, ele começa por deslocar-se no sentido positivo da trajetória, depois fica parado, depois desloca-se no sentido negativo da trajetória, depois fica outra vez parado e desloca-se no sentido outra vez positivo da trajetória, voltando a ficar parado. Ainda neste tipo de gráfico, claro que se vocês não significa que vos seja dado exatamente um gráfico só com retas, obviamente, está bem? Mas eu vou só diminuir aqui um bocadinho o tamanho. Agora, imaginem que eu vos dava um gráfico parecido, ok? Mas com curvas. Então vamos lá ver. Então vamos desenhar aqui um gráfico. Ou seja, vamos imaginar que ele era assim. Ok, correu muito bem. Ok, vamos imaginar que ele era assim, ok? Então o que é que acontece? Nós neste caso continuamos, imagina, tendo mesmo aqui um gráfico posição-tempo, e aqui o que acontece é que, de facto, há uma alteração da velocidade, ou seja, os vetores de velocidade já não são sempre iguais. Então significa que nós aqui, na verdade, começamos com movimento retardado, porque os vetores de velocidade começam a diminuir até ficar zero. Depois começa a ser acelerado até aqui determinado ponto, onde depois volta a ser movimento retardado porque as retas tangentes começam outra vez a diminuir o declive, onde é zero. Depois voltava a ser movimento acelerado até aqui certo ponto, onde depois volta a diminuir a velocidade e volta a ser zero. Está bem? Portanto, ou seja, lá está, o declive das retas tangentes vai-vos dando a indicação de como é que está a aumentar ou diminuir a velocidade ou então manter-se constante. Caso seja um gráfico velocidade-tempo, ok, vamos então desenhar aqui gráfico velocidade-tempo. Peço alguma paciência, que isto eu aqui demoro sempre algum tempo. Ok, um gráfico de velocidade-tempo significa que o declive da reta tangente já vos dá o valor da aceleração, certo? Pronto, ou seja, já não nos dá a mesma coisa, por isso vamos imaginar assim o gráfico, ok? Vamos por aqui, até podemos por aqui alguns valores, por exemplo, 2, 4, 5, 6, 8 e 10, pronto. Então, neste caso, aqui já podemos classificar, ou seja, em termos de movimento, ou seja, ele começa por ser, o movimento aqui é acelerado, ok? Depois, retilíneo,
pronto, vou dizer que se for a trajetória retilínea, é retilíneo uniformemente acelerado. Depois aqui mantém a velocidade, por isso é uniforme. Depois aqui passa a ser, até chegar ao 5, seria retardado. Depois volta a aumentar a velocidade em módulo, então volta a ser acelerado. Depois fica uniforme. Depois fica outra vez retardado porque há uma redução da velocidade em módulo. E por último, aqui seria repouso, até chegar, por exemplo, aqui aos 12 segundos. Pronto, aqui a velocidade era 0. Em termos do valor, em termos do sentido da trajetória, então aqui tudo o que está para cima, que isto houve muita confusão esta semana, mas tudo o que está para cima é de facto o sentido positivo da trajetória, tudo o que está para baixo é sentido negativo da trajetória. Não esquecer que a área do gráfico dá-vos tanto o deslocamento como a distância percorrida. Então, por exemplo, se vocês fossem calcular a área desta parte, eu vou chamar área 1, ou seja, que neste caso eu não pus aqui nenhum valor, vamos pôr aqui 4. Então, por exemplo, seria base maior mais base menor a dividir por 2 vezes a altura. Ou seja, isto ia ficar 5 mais 2, portanto ficava 7 vezes 4 a dividir por 2, ou seja, dava 14. Depois, podemos calcular a área do 2. Quando calculamos a área, eu não utilizo valores negativos, portanto, por exemplo, aqui ia ficar, a base maior era de 5 a 10, portanto era 5. A base menor era de 6 a 8, a dividir por 2 vezes 3. Então fica 5 mais 2 vai dar 7, vezes 3 a dividir por 2 vai dar 10,5. Para agora dar uma possibilidade de, se eu quiser calcular a distância percorrida, faço a soma. Então faço 14 mais 10, que dá 24. Se for para calcular o deslocamento, faço a diferença entre as duas áreas. Então faço 14 menos 10, que dá 2 metros quadrados. Tá bem? Se eu aqui quiser calcular o declive, eu vou descobrir a aceleração. Mais coisas aqui nesta parte da matéria. Portanto, a seguir vem a parte da interação gravítica. Da interação gravítica vai estar presente as fórmulas também do movimento circular. Não esquecer que se eu tiver, por exemplo, aqui a Terra, vamos por aqui Terra, e tivermos, ou seja, um satélite que esteja um corpo que está situado à superfície da Terra, então significa que o seu raio da órbita é exatamente igual ao raio da Terra, ok? Se tivermos a Terra e tivermos, a Terra ou outro planeta qualquer, obviamente, e tivermos um satélite em órbita já a uma determinada altitude, atenção que a altitude é só isto até aqui, por isso, se quiserem saber o raio da órbita, têm que somar tudo. Agora, se já disser que é o raio da órbita, já inclui o raio da Terra, tá bem? Não esquecer que também aqui nós falamos aqui no conceito de força gravítica, tá bem? Por isso, aqui também vamos ter a relação de que a força gravítica acaba por ser a força resultante que atua nestes corpos, tá bem? Então significa que a partir daqui a força gravítica é a constante de gravitação universal, massa do satélite, massa da Terra a dividir pelo raio da órbita ao quadrado, e a força resultante aqui seria a massa do satélite vezes a aceleração centrípeta. Aqui estes dois, se quiserem agora relacionar, acaba por cortar. E se continuarem aqui a simplificar esta expressão, vão conseguir chegar a uma relação, mais do que uma relação, mas uma delas é a relação entre o período da órbita e o raio da órbita. Porque se substituírem a aceleração centrípeta por velocidade angular vezes raio da órbita, o raio da órbita, ao passar por este membro a dividir, acaba por multiplicar com este aqui. E substituindo a velocidade angular por 2π sobre o período, fica que constante de gravitação universal, massa da Terra, por exemplo, raio da órbita ao cubo, é igual a 4π ao quadrado sobre o período orbital. Então, trocando aqui, eu posso dizer que este, que é o período orbital, acaba por ser este vezes este a dividir por este. Então significa que é 4π ao quadrado vezes raio da órbita ao cubo a dividir por gravidade massa da Terra, e tem aqui uma relação que chegou a sair num dos exames que vocês tinham que estabelecer. Mais coisas aqui.
saber, pronto, já agora que estamos a falar do movimento circular, não esquecer que vocês vão ter a fórmula para a aceleração. Aqui podem continuar a utilizar, então, que força centrípeta. A força centrípeta é a força que está a ser aplicada para o centro, é massa vezes aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta pode ser velocidade ao quadrado vezes raio, mas a velocidade é velocidade angular vezes raio, e a velocidade angular é 2π sobre período, ou velocidade angular é 2π vezes a frequência. Já agora, a frequência é o número de voltas por segundo, enquanto que o período é o tempo que demora a dar uma volta completa. Já agora, estava-me a lembrar que houve uma pergunta que saiu num dos exames em que questionava-vos se dizer que no movimento circular a velocidade ao ser constante significava então que a aceleração era zero, porque nós sabemos que, aqui uma notazinha, ou seja, quando nós estamos a falar num movimento retilíneo, não é? Nós sabemos que se nos diz que a velocidade é constante, então significa que a variação de energia cinética é zero, e como a variação de energia cinética é o trabalho da resultante das forças, então dava zero. Então significa que, além desta relação toda, sabemos que obrigatoriamente a força resultante, ao ser zero, vai fazer com que a aceleração seja zero. Pronto. Agora, no movimento circular, o que acontece é que a velocidade, de facto, pode ser constante, ou dar-nos a indicação que é constante, mas ela só será constante em módulo, ou seja, em valor. Porque o vetor velocidade tem que ser sempre desenhado tangente à trajetória em cada instante, então significa que vai sempre mudar de direção. Então, se a velocidade aqui é variável, no fundo, ou seja, a direção é variável, significa que ela tem que obrigatoriamente ter aceleração, está bem? O vetor aceleração é sempre desenhado para o centro da trajetória, assim como o vetor força, que também acompanha, o vetor força acompanha sempre o vetor aceleração. E já agora que estamos a falar disso, eu há um bocado estive a fazer a classificação dos movimentos, mas esqueci-me de relembrar aqui uma coisa importante, que é o seguinte: no movimento retilíneo, se eu disser que este é o sentido do deslocamento, ok? Então o vetor velocidade, ele vai ter que estar sempre no sentido do deslocamento, ok? Então, se eu quiser caracterizar o movimento acelerado, então eu, neste caso, tenho que desenhar o vetor aceleração e o vetor força para o mesmo lado. Portanto, isto é, no fundo, um movimento que é acelerado. Se quisermos falar do movimento retardado, então coloco o vetor força com o mesmo sentido do deslocamento, mas o vetor aceleração, coloco o vetor velocidade com o mesmo sentido do deslocamento, acho que não era isso que eu estava a dizer, coloco o vetor velocidade com o mesmo sentido do deslocamento, mas coloco a aceleração e o vetor força resultante no sentido contrário, tá bem? E isto representa o retardado. Ok, mais coisas aqui. Depois tem as equações das posições, a lei das velocidades. Eu sei que não é uma matéria que gostam muito. Não se esqueçam que estas fórmulas estão no formulário. Tenham sempre algum cuidado com o sentido do movimento, tá bem? Ou seja, por exemplo, se eles disserem que o referencial está desenhado de baixo para cima, ou seja, se este é o sentido positivo, e vocês forem caracterizar um movimento de queda livre, tá bem? Então significa que, por exemplo, aqui, vamos imaginar que a bola parte daqui do solo, tá bem? E sobe. Então significa, vamos considerar, por exemplo, que a velocidade inicial são 5 metros por segundo. E ela parte do zero. Então eu podia ser que era 0 mais 5t, e se não vai haver a atuação de mais nenhuma força para além da força gravítica, então aqui temos que colocar que é menos 1/2 vezes 10, vezes 9,8, não é? Já vamos falar também sobre isso, t ao quadrado, ok? Portanto, mas este menos é importante porque já quando eu vou escrever a fórmula, ela já tem que estar, a aceleração já tem que estar com o sinal relativamente ao seu movimento. Também sabemos isto, ou seja, sabemos que a velocidade e, no fundo, a aceleração neste movimento teriam que ter sentidos diferentes, porque na subida o movimento é retardado. E como a velocidade aponta no sentido de movimento, a aceleração aponta no sentido contrário. Também não se esqueçam que muitas das perguntas baseiam-se em descobrir a altura máxima, e neste caso, por exemplo, se eu quisesse descobrir a altura máxima que ia ser atingida por este corpo, eu tinha que ir à lei das velocidades, ok? Substituía aqui primeiro e ficava 5 menos 9,8t.
mas depois aqui a velocidade era substituída por zero, porque quando ele vai atingir a altura máxima, depois vai descer, não é? E aqui na altura máxima, ok, a velocidade anula-se. Não esquecer, e já agora que estamos a falar sobre isso, que houve aqui umas alterações no formulário do Exame Nacional, tá bem? E vocês têm que ter mesmo muito cuidado com isso, porque depois eu vou-vos mostrar o formulário novamente. Vocês já têm cópias deste género, mas não se esqueçam que, atenção, vocês têm aqui alterações ao nível da gravidade, tá bem? E ao nível do produto iónico da água. Por isso, têm que utilizar estes valores, tá bem? Não podem usar outros, caso contrário, eles descontam ou até podem cortar mesmo o exercício, ok? Tenham cuidado com isso este exame. Ok. Não se esqueçam também, já agora, no movimento que às vezes aparece da queda do paraquedista, quando ele está, ou seja, quando nós dizemos que ele atinge a velocidade terminal é aquela situação em que a força resultante e a força resultante é zero, porque o peso passa a igualar a resistência do ar, está bem? Portanto, ou seja, nesta situação a velocidade é constante. Já falamos sobre o movimento circular uniforme. Na parte das ondas, não se esqueçam de saber que a onda sonora propaga-se, a onda sonora no ar é longitudinal, ou seja, a sua direção de propagação é a mesma que a direção de vibração das partículas. As ondas eletromagnéticas podem ser, ou seja, elas podem ser dos dois tipos, mas são maioritariamente também transversais. No caso das ondas sonoras, elas também são ondas mecânicas, ou seja, necessitam do meio material para se propagarem. As ondas eletromagnéticas não necessitam e por isso também elas acabam por se propagar com uma velocidade muito superior à das ondas mecânicas. Depois, não se esqueçam que a periodicidade temporal, ou seja, quando vocês desenham aqueles gráficos das ondas, aqui colocam sempre a amplitude, e se puserem aqui período, vocês estão a analisar a periodicidade temporal da onda. Não se esqueçam que o período corresponde a uma oscilação completa, e no caso de colocarem comprimento de onda, significa que estão a analisar a periodicidade espacial, ok? O período representa exatamente o mesmo, ok? Portanto, a distância percorrida numa oscilação completa. Já a amplitude corresponde à distância entre uma crista ou um vale e a posição de equilíbrio. Aqui em termos de fórmulas, velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência, frequência é o inverso do período. Não se esqueçam que a frequência é uma propriedade da fonte e não do meio. Portanto, alterando o meio alteram a velocidade, mas não alteram a frequência. Depois, não se esqueçam também das características do som, ou seja, não se esqueçam que no caso da altura, a altura está associada à frequência, portanto significa que podem ter um som mais alto ou agudo, o que significa que vão ter mais frequência, ou podem ter um som mais baixo ou grave, significa que tem menos frequência. Já estivermos a falar em intensidade, estamos a falar em amplitude da onda e podem ter um som mais forte quando é com maior amplitude ou um som mais fraco quando é com menor amplitude. Também não se esqueçam o funcionamento do microfone. O microfone converte um sinal sonoro em sinal elétrico e o altifalante é ao contrário, sinal elétrico em sinal sonoro. Ok, relativamente agora à parte do campo elétrico e do campo magnético, vou fazer também aqui uma passagem rápida, por isso não se esqueçam que as linhas de campo elétrico são sempre linhas abertas e são sempre divergentes quando temos uma carga positiva e são sempre convergentes quando temos uma carga negativa. Na presença de duas cargas, ou seja, uma positiva e uma negativa, as linhas de campo elétrico saem da carga positiva e entram na carga negativa, está bem? No entanto, aqui no meio não vai haver, ou seja, só se for assim, está bem? Porque não há, ou seja, elas não são fechadas. A intensidade do vetor campo elétrico é sempre maior quando está perto de uma carga, tá bem? E depois, à medida que se afasta, vai ficando menor e tem sempre a direção da carga positiva para a carga negativa.
Quando estamos a falar de um condensador plano, ou seja, que é quando é constituído, ou seja, são duas placas que são paralelas em que uma tem carga positiva e outra tem carga negativa, as linhas de campo são uniformes, ok? Significa que são equidistantes e o vetor campo elétrico vai ter sempre a mesma intensidade. O vetor campo elétrico vai apontar sempre da positiva para a negativa, mas se eu pusesse aqui, por exemplo, uma carga negativa, ela como ela vai tender para, ou seja, vai se aproximar da carga do condensador positivo, então o vetor força elétrica, neste caso, seria no sentido contrário ao vetor do campo elétrico. Já um ímã, ou seja, se passarmos aqui para campo magnético, temos aqui o norte-sul, as linhas de campo magnético saem do norte, entram no sul, só como são linhas fechadas dentro do ímã, elas vão de sul para norte. Da mesma maneira, o vetor campo magnético é sempre desenhado tangente à trajetória, mas à medida que se afasta dos polos, ela fica menos intenso, voltando depois a ficar mais intenso à medida que se aproxima do outro polo. Se vocês colocarem aqui uma agulha magnética, não se esqueçam que as linhas de campo têm que entrar no sul e sair do norte, por isso significa que ela estaria orientada neste sentido. Nós também falamos aqui da questão da regra da mão direita. Não se esqueçam que isso também pode ser útil para identificar a orientação do campo magnético que é gerado por um fio condutor. E já agora relembro que o cientista Ørsted foi o responsável por identificar ou por provar que uma corrente elétrica era capaz de gerar um campo magnético. Está bem? Magnético. Mais coisas aqui. Temos a parte da espira. Por isso, não se esqueçam que na espira, ou seja, a partir dela será colocada num campo magnético uniforme, para que vocês tenham acesso ao valor da intensidade, o que significa que aqui o máximo, ou seja, o sentido máximo em que nós podíamos colocar a espira era se o seu vetor normal estivesse paralelo às linhas de campo, porque aqui o ângulo seria 0. No entanto, se a espira for colocada com uma determinada orientação, tenham muito cuidado ao enunciado, porque se disser que é que o plano da espira efetua com as linhas de campo, por exemplo, 30 graus, ok? Então significa que vocês vão ter que depois descobrir qual é o ângulo que a normal efetua com as linhas de campo, tá bem? Portanto, se é o plano da espira que efetua 30 graus, então significa que a normal efetuava 90 menos 30, e é este o ângulo que vocês teriam que usar. Só estará correto se disser que é anormal que efetua com as linhas de campo. Se eu falar da superfície, se eu falar do plano, então aí já não está correto. Não esquecer também aqui nesta parte da lei de Faraday. A lei de Faraday é importante para relacionar a força eletromotriz induzida com a variação do fluxo magnético num dado intervalo de tempo. Ok, porquê? O fluxo magnético é determinado utilizando o fluxo magnético expresso em Weber e é a intensidade do campo magnético, a área da espira e o cosseno do ângulo formado entre o normal da espira e as linhas de campo magnético. Aqui, a intensidade do campo magnético é expresso em Tesla. Sendo que depois, se a espira tiver... Se nós tivermos uma bobina, ou seja, constituída por várias espiras, tem que multiplicar pelo número de espiras. No entanto, o aparecimento de uma força eletromotriz induzida só é conseguida se vocês quiserem variar um ímã em torno de uma bobina fixa, de variar a bobina em torno de um ímã fixo, ou houver uma oscilação em que o ímã varia em relação à bobina, também, mas não um movimento relativo. Porque é a variação do fluxo magnético que vai ser responsável pelo aparecimento de uma força eletromotriz induzida e depois, a partir daí, vai permitir aparecer uma corrente elétrica também induzida. Ok, e passamos para a parte da óptica. Na parte da óptica, o que é que vocês têm que saber? Em primeiro lugar, que
Quando um raio incide numa superfície de separação entre os dois meios, ok? Ocorrem sempre três fenómenos, ou seja, reflexão, absorção e refração. E em relação a algumas perguntas que me fizeram esta semana sobre isso, tenham sempre cuidado que o raio incidente, ou seja, que seria este aqui a vermelho, será sempre mais intenso do que o raio refletido, ok? Até vou desenhar aqui com intensidades diferentes mesmo, e que o raio refratado, ok? Portanto, porquê? Porque parte da radiação é absorvida. Isto pode aparecer no conceito de potência, ou seja, o raio incidente ser mais potente do que o raio refletido ou que o raio refratado. Em termos de regras, nós temos as leis da reflexão, que nos diz que o ângulo incidente, ok? Vamos chamar aqui alfa1, e o ângulo não parece, não é? E o ângulo 2, que é o ângulo aqui de reflexão, tem de ter sempre a mesma amplitude, ou seja, alfa1 é igual a alfa2. Já agora, não esquecer que no caso do raio refletido, ele mantém a mesma, ou seja, a velocidade não se altera, o comprimento de onda não se altera, porque não há alteração do meio. A frequência também nunca se altera, porque a frequência não depende do meio, a frequência depende da fonte. Mais coisas aqui a saber. Em relação ao raio que se refrata, portanto, aqui ao ângulo de refração, que eu vou chamar de ângulo 3, aí vocês já têm que, para o descobrir, têm que utilizar a lei de Snell-Descartes. Ou seja, aqui a relação é que eu tenho aqui o índice de refração do meio 1, tenho aqui o índice de refração do meio 2, e aqui o que acontece é que n de 1 vezes o seno do ângulo 1 é igual ao n2 vezes o seno do ângulo de refração, ok? E vocês a partir daqui podem fazer cálculos para descobrir o ângulo, para descobrir o índice de refração, não esquecendo também que o índice de refração é inversamente proporcional à velocidade, ou seja, quanto maior o índice, menor a velocidade, porque elas aqui estão relacionadas através de uma constante, que é o 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E depois nós temos também que a velocidade, como é frequência vezes o comprimento de onda, e aqui a frequência é que é a constante, então faz com que estes dois sejam diretamente proporcionais, ou seja, a velocidade do 1 é menor que a velocidade do 2, o comprimento do 1 é menor que o comprimento do 2, mas a frequência mantém-se sempre igual, está bem? Ok, agora, relativamente à reflexão total da luz, para vocês chegarem à fórmula, em primeiro lugar, condições para que ocorra reflexão total da luz é logo necessário, logo em primeiro lugar, que o índice de refração do meio, portanto, ou seja, vamos imaginar, eu tenho aqui o meio 1 e tenho o meio 2. A radiação incide aqui. Então significa que eu preciso que o índice de refração do meio 1 seja maior que o índice de refração do meio 2. Mas, para vocês chegarem ao valor do ângulo crítico, vocês têm que imaginar a situação limite, que é o ângulo refratado ficar em cima da superfície de separação dos dois meios. O que significa que, neste caso, o ângulo de refração vai ser 90 graus. E então ficava que meio 1 vezes o seno do ângulo crítico é igual a meio 2 vezes o seno de 90. O seno de 90 é igual a 1, portanto, o seno do ângulo crítico vai ser igual a meio 2 sobre meio 1, e, portanto, o ângulo crítico vai ser seno de menos 1 de n2 sobre n1. Então, a partir daqui conseguem chegar ao ângulo crítico. Mas, para ocorrer reflexão total da luz, para além desta condição, é necessário que o ângulo de incidência seja superior ao ângulo crítico. Ou seja, isto que eu desenhei não é a situação de reflexão total. A reflexão total é quando, ou seja, por exemplo, vamos imaginar até a base de funcionamento da fibra óptica, não é? Na fibra óptica, vocês têm a radiação, por exemplo, vai incidir aqui na entrada, ela vai-se inicialmente refratar, só que depois, como o índice do núcleo vai ser superior ao índice do revestimento, aqui vai sofrer reflexões totais, ok? Portanto, então eu preciso que este ângulo aqui, que seria o meu ângulo de incidência, seja superior ao ângulo crítico para que depois ele comece a sofrer as reflexões dentro da fibra óptica. Ok,
Por último, aqui nesta parte da matéria, relativamente à difração, a difração é um fenómeno que está relacionado com a capacidade que algumas ondas têm de contornar obstáculos, e para isso acontecer significa que o comprimento da onda tem que ser da mesma ordem de grandeza que o comprimento do obstáculo. Ou seja, do que a dimensão do comprimento, mas é a dimensão do obstáculo. Vocês para isso pode ser necessário rever a atividade laboratorial. Na atividade laboratorial, assim de forma muito rápida, a ideia é, vocês têm um laser, o laser vai incidir numa rede de difração. Essa rede de difração vai ser composta por umas linhas, portanto, e vocês logo aqui pode ser necessário calcular a distância entre duas linhas, que é fazer por exemplo, a rede, imaginem que era composta por 600 linhas por milímetro. E vocês tinham que fazer 1 milímetro a dividir pelo número de linhas. Pronto, e assim sabem a distância entre duas linhas. Depois, isto aqui, temos aqui o alvo, e o que vai acontecer é que, ora bem, isto aqui, ela se projetasse a direito no alvo, depois, se ela sofrer aqui difração, ela vai criar aqui alguns pontos no alvo, está bem? E depois podem ter mais pontos ou menos pontos, isso está relacionado com a ordem aqui dos máximos, está bem? Mas vamos pensar que só estamos a trabalhar aqui com ordem 1, então significa que este seria o ângulo, e vocês depois, dependendo das informações, podem ter acesso aqui a esta distância. Saber a distância da rede em relação ao alvo e utilizar isso, por exemplo, para descobrir o ângulo, ou seja, tangente de θ seria y sobre d e θ seria igual a tangente de menos 1 de y sobre d, por exemplo. Depois, a partir da fórmula que vocês vão ter acesso no enunciado, ou seja, que diz que n lambda é igual a d seno de θ, vocês vão conseguir descobrir, muitas vezes que é pedido, o comprimento então da onda do laser, está bem? Ok, e terminamos aqui esta parte de revisão de física de 11º.